Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Tassoni em mais uma videoaula e dessa vez falando sobre o populismo na América Latina. Vamos começar a falar então sobre a industrialização tardia no continente sul-americano, né? Bom pessoal, nós sabemos que no sistema capitalista as relações de consumo e de produção são interligadas. Então, se a gente observar, por exemplo, a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, a gente chega à conclusão que toda vez que os modos de produção se modificam, a sociedade também passa por alterações muito profundas. Claro, esse exemplo que eu dei foi uma generalização, né, gente? Mas notem que os processos relacionados com a industrialização, principalmente no continente latino-americano, possuem características muito distintas. Ou seja, a industrialização latino-americana foi muito diferente dos processos ocorridos na Europa, né? Nós, latino-americanos, nós temos um passado colonial. E um passado colonial que por muitos séculos, de certo modo, nos relegou a uma condição agrária. Porque a economia na América Portuguesa e também na América Espanhola era baseada no latifúndio escravista. Então, esse conjunto de características foi um elemento condicionante para a nossa dependência. Dependência, eu acho que é até mais do que dependência. Eu diria que a gente se tornou subserviente ao mercado internacional, né? Então, no século XVIII, enquanto a economia brasileira era quase que exclusivamente agrária e extrativista também, a Inglaterra já passava pela Revolução Industrial. Então, vamos falar um pouquinho sobre o advento da industrialização na América Latina. De uma maneira muito tímida, a América Latina passou por algum processo de industrialização no final do século XIX e também no início do século XX, né? A Argentina, por exemplo, modernizou a sua produção de carne, o Brasil investiu recursos na ampliação e também na modernização do setor têxtil. Então, nesse período, cresceram os setores médios, né, e urbanos. Então, começou a surgir uma nova classe, que era o operariado urbano. Então, no século XX, eu acho que três grandes eventos acabaram favorecendo, né, o processo de industrialização latino-americana. Esses eventos foram a Primeira Guerra Mundial, né, que aconteceu de 1914 até 1918, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que culminou com uma crise econômica a partir de 1929, né, e também a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945. Então, esses acontecimentos, de certo modo, forçaram os países periféricos a buscar alternativas, né? Alternativas para suprir a ausência de bens importados, por exemplo. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, o crescimento industrial permitiu o aumento dessas atividades em praticamente toda a América Latina. Na Primeira Guerra Mundial, a América Latina estava impossibilitada de importar produtos da Europa, então ela passou a exportar matérias-primas, alimentos, minérios para as potências, né? Enfim, e o efeito dessa dinâmica foi uma pequena diversificação econômica em nações cuja economia era tradicionalmente baseada na agropecuária e na mineração, né? Porém, a crise de 1929 acabou subvertendo essa realidade. Por quê? Porque a quebra da Bolsa de Valores de Nova York causou uma depressão econômica que implodiu a economia em nível mundial, né? E assolou a economia latino-americana. Então, as exportações, elas sofreram um baque, né? Elas foram drasticamente reduzidas. E aí, pessoal, vendendo menos, nós passamos a comprar menos também. Então, o país precisou novamente se readequar, ou seja, adotar um modelo social, político e econômico para substituir as importações. O governo Getúlio Vargas, inclusive, passou a investir em setores básicos justamente para que o Brasil tivesse as condições de iniciar um processo de industrialização mais consistente, né? Que
que pudesse rivalizar, por exemplo, com a Argentina, que até os anos 50 era o país mais industrializado da América Latina. Então, quando explodiu a Segunda Guerra Mundial em 1939, essa dinâmica praticamente se repetiu. Agora, a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra, né, quando os Estados Unidos despontaram como a principal potência do mundo, muitas empresas estadunidenses se instalaram na América Latina e passaram a investir na modernização, né, do parque fabril latino-americano. Os Estados Unidos, pessoal, passaram a destinar cada vez mais capitais. E esse capital estrangeiro ele serviu, de certo modo, para modernizar também as indústrias, né? E isso tornou a economia latino-americana ainda mais dependente desses recursos e também da tecnologia dos Estados Unidos. Isso é um fato, é inegável. Vamos falar um pouquinho sobre um fenômeno decorrente dessa modernização industrial, que foi o urbanismo. Então, vejam, grande parte das sociedades industrializadas passaram por uma ampliação do espaço urbano. Então, a gente nota que em alguns países como a Argentina, o Brasil, o Chile e o México, o êxodo rural passou a se tornar cada vez mais comum, porque cada vez mais grandes contingentes populacionais abandonaram o campo buscando melhores condições de vida na zona urbana, né? Então eles empreenderam o êxodo rural, saíram da roça rumo à cidade em busca de uma melhor qualidade de vida. O urbanismo, pessoal, ele tá ligado a essa lenta caminhada de industrialização periférica, né? E também a trajetória do operariado latino-americano. Historicamente, a maior parte da população, da população, né, das cidades latino-americanas vieram do campo. E essa é uma espécie de herança colonial, né? Essas pessoas eram, ou melhor, ainda são, né, herdeiras de europeus que, muitas vezes, né, pessoal, herdeiras de europeus que imigraram em busca de uma vida melhor no continente americano. Então, com a ida de cada vez mais pessoas para as cidades, né, para esses grandes centros, começou a se desenvolver, por exemplo, a malha de transportes, os serviços de iluminação pública, o setor de prestação de serviços cresceu muito, tudo isso para atender, né, as necessidades, atender as demandas dessa nova massa citadina, vamos dizer assim, desses habitantes que se dirigiram da zona rural para a cidade. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o populismo. O que foi esse fenômeno político que é tão característico da América Latina, pessoal? Turma, o populismo ele foi um fenômeno muito comum. É quase que uma característica, né, da política latino-americana do século XX. O populismo ele foi uma das manifestações políticas que, de certo modo, evidenciaram a crise do Estado oligárquico, né, que se acentuou principalmente a partir da década de 1920, quando surgiram novas forças, seja elas políticas, sociais, né, etc. Então, dessa forma, o populismo se apresentou como uma ideologia política capaz de aglutinar, acho que os mais diferentes interesses sociais, né? Então, na prática, o populismo era uma ferramenta de manipulação das massas. Por quê? Porque o político que faz uso do discurso populista, em geral, ele traz um discurso conciliador. Então, notem que, comumente, esses políticos populistas, eles usavam, e ainda usam, né, expressões como paz social, harmonia entre as classes sociais, união de todos contra o imperialismo, etc., né? Então, o populismo, principalmente entre as décadas de 1930 e 1960, não conseguiu resolver as contradições sociais, né, que se apresentaram em sociedades tão desiguais, né, pessoal, como as nações latino-americanas. Agora, ainda assim, os governos populistas conseguiram angariar uma legião enorme de seguidores, né? Esses seguidores eram mobilizados através do discurso, né, de uma série de lideranças carismáticas que usavam a retórica, o poder da palavra,
como ferramenta de engajamento das massas, né? Eu vou destacar alguns movimentos e também alguns estados populistas que surgiram na América Latina na primeira metade do século XIX. A gente pode falar, por exemplo, no caso de políticos populistas, né? De Getúlio Vargas, que governou o Brasil de 1930 a 1945, e depois de 1951 a 1954. Alguns presidentes que o sucederam, né, na chamada República Liberal de 46 até 64. Um outro exemplo de político populista, o ex-presidente mexicano Lázaro Cárdenas, né, ele governou o México de 1934 até 1940. O Vasco Ibarra, que foi um presidente que governou o Equador por vários governos, por vários períodos entre 1934 e 1972. O Juan Domingos Perón, né, que governou a Argentina de 46 a 51 e depois de 73 a 74. E, por fim, o Vítor Paz Estenssoro, né, que em 1952 governou a Bolívia. Provavelmente, pessoal, o movimento populista mais antigo da América Latina tenha surgido no Peru, em 1924. E aí ele teve como principal líder o Vítor Raúl Haya de la Torre, que era um político muito popular, mas que nunca chegou de fato a governar o Peru. Foi uma liderança carismática, mas nunca chegou ao poder. É muito importante também a gente apontar algumas medidas importantes, né, que foram implementadas por lideranças populistas latino-americanas, né? Hoje parece que o termo populista virou um palavrão. E na verdade não, ele diz muito mais respeito a um discurso, a uma forma de se exercer a política, do que necessariamente a algo ruim. Políticos populistas podem estar à frente de grandes governos, como podem governar nações em um período e obter um fracasso retumbante, né? Bom, vamos falar então sobre algumas dessas medidas importantes que foram implementadas por lideranças populistas na América Latina. Então, Cárdenas, no México, nacionalizou as grandes ferrovias. Ele expropriou grandes companhias norte-americanas e inglesas de petróleo, ou seja, ele nacionalizou o petróleo. O Cárdenas fez uma reforma agrária que distribuiu cerca de 45 milhões de acres de terra a cerca de 750 mil famílias camponesas, ou seja, ele realizou uma reforma agrária. A gente pode discutir se essa reforma agrária foi uma reforma agrária ampla ou se foi uma reforma agrária tímida, aliás. Agora, o fato é que ele realizou uma reforma agrária no México. Na Argentina, turma, o Perón modernizou o sistema energético. O Perón também investiu bastante em transportes, modernizou o setor agrícola na Argentina, né? E a Argentina tinha um sistema agrícola, ou seja, a agricultura argentina era muito antiquada. E o Perón também nacionalizou as ferrovias inglesas, né? As ferrovias que estavam sob concessão da Inglaterra, ele expropriou e o governo passou então a administrar essa malha ferroviária argentina. O Vítor Paz Estenssoro, da Bolívia, ele foi responsável pela nacionalização das minas de estanho na Bolívia em 1952. Agora, o populismo ele foi um fenômeno quase que localizado, né? Por quê? Porque a crise do populismo na América Latina ela começou logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, já na década de 1960, né? E aí eu estou falando durante o contexto da Guerra Fria, a década de 60, de certo modo, ela trouxe a reboque a histeria anticomunista macartista, que começou lá nos Estados Unidos, né? Foi também nesse período que os Estados Unidos começaram a interferir de uma maneira cada vez mais constante nas políticas latino-americanas. Então, elas acabaram levando, a interferência estadunidense, de certo modo, levou ao fim do populismo na América Latina, né? Então, depois do final da Segunda Guerra Mundial, né, houve aquele período conhecido como Guerra Fria, que praticamente polarizou ideologicamente o mundo, né? Ou seja, o mundo ficou dividido em dois blocos
antagônicos, sendo o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, capitaneado pela União Soviética, né? Essa suspeita, vamos dizer assim, de esquerdização das massas trabalhadoras urbanas, o conservadorismo dos outros setores da sociedade e a constante interferência dos Estados Unidos na vida dos países latino-americanos acabaram levando a um esvaziamento, vamos dizer assim, do populismo na década de 60. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula tenha sido proveitosa e reitero, em caso de dúvidas, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima e valeu! Tchau, tchau, pessoal!